Olá, sou estudante do curso de Pedagogia do Estado de Goiás, pela UEG. E hoje, através desse curso de Ética Profissional, eu e meu colega estaremos discursando e trabalhando sobre esse assunto que é a ética. A ética a gente pode definir ela como um conjunto de valores, né? Ela pode configurar como normatizações. A ética também, ela se define muito dependendo de uma civilização e dessa época dessa civilização. Um exemplo que a gente pode ter disso é sobre a Roma Antiga. A Roma Antiga, ela tinha seus maridos e mulheres que eram casados, porém os maridos poderiam ter seus amantes tranquilamente e a mulher era vista apenas como um objeto de reprodução, né? Então a gente pode ver que a ética daquela época é bem diferente da ética que a gente tem agora. Então, o que seria a ética? A ética é a construção de valores de uma determinada população e de uma determinada época. Ela é construída a partir de normatizações que eles acreditam serem corretas, certo? Bem, sendo a ética o conjunto de valores e princípios, a gente começa a pensar o que seria moral nesse contexto. Bom, a moral, na verdade, é a aplicação da ética, né? Moral, a gente pode ter um exemplo de em uma sociedade em que é imoral uma pessoa roubar, que não é tido como certo, a ética a gente pode aplicar ela da seguinte maneira: eu sou ético o suficiente para poder pegar um objeto ou alguma coisa que não me pertence, né? Então, a ética nada mais é do que a aplicação da moral, né? Dos valores da moral, né? Eu tenho ética para roubar, eu tenho ética para poder não pegar o que não me pertence. Então, é assim que é construído, né? A moral e é assim que a gente aplica, né? Assim que é construído a ética e assim é que a gente aplica a moral de cada um. A moral, ele é individual de cada pessoa. A ética já é um conjunto de valores de uma época, como eu falei no princípio. Dessa forma, partindo do princípio que a ética é a construção dos valores de uma população e a moral a aplicação individual dessa ética, né? A gente pode aprofundar mais um pouco, né, sobre o que seriam os princípios, né? Bom, a moral tem a ver com o comportamento humano de cada indivíduo e é um conjunto de atividades, né? De atividades e atitudes, né? Conforme as regras dessa moral. Então, moral, por sua vez, se refere ao comportamento privado das pessoas. E ética será entendida como a teoria da moral, como filosofia, né? Bem, dessa forma a gente pode pensar também, né, que o senso ou a consciência moral que o senso e a consciência moral, esse é o ponto onde a gente começa a pensar um pouco mais profundamente em questão a moral, né? A gente pensar que quando a gente aplica a parte da ética conforme a moral de cada um, a gente pode pensar mais profundamente, né, sobre essa parte da moral. Um exemplo que eu posso dar, um outro exemplo que eu posso dar é o seguinte: a gente pode aprofundar com questões mais difíceis, né, do cotidiano, do dia a dia, né, que a gente vê muitas pessoas passando fome e em contrapartida
somos muito consumidores e jogamos muitos alimentos fora todos os dias, né? Então, são questões mais profundas que a gente começa a pensar como indivíduo, né? Indivíduo pensante, até onde a gente pode questionar, né? Essas peculiaridades da sociedade, né? Porque moralmente a gente não pode deixar uma pessoa que a gente considera como semelhante nosso passando fome, mas em contrapartida a gente joga todos os dias muitos alimentos fora. Então a gente começa a aprofundar um pouco mais na questão da ética e na questão da moral. E a gente começa a entrar na partida de como é construído esse senso moral, como que uma pessoa adquire esse senso, né? Bom, ele constrói conforme o indivíduo cresce. A gente pode entender que uma criança, quando nasce, ela não tem compreensão, né, da vida, dos acontecimentos e tudo que pode envolver uma sociedade, do que ela deve ou não fazer, do que é certo ou do que é errado. A gente pode entender que esse indivíduo é um indivíduo pré-moral, né? Ou tem ausências de leis. Ele não tem a consciência do que é certo ou do que é errado. Conforme essa criança cresce e conforme ela é criada no seu meio, né? A partir de 3 a 4 anos, ela já começa a ter uma noção do que é certo e do que é errado. E quando ela cresce mais um pouco, por volta dos 7 anos, ela já tem toda a noção do que é certo e do que é errado e já constrói, né, sua autonomia para saber o que ela pode ou não fazer, né? Nessa parte, ela já constrói em si já toda a moral que ela vai seguir para poder saber o que ela deve ou não fazer. Então, é com a educação que esse indivíduo tem, né, conforme a sociedade no seu meio e adultos, né, de forma bem geral, né, com a convivência desses adultos, que as crianças são introduzidas na convivência humana, né, e com isso adquire o seu senso moral, como eu falei, né. Então, a criança, o indivíduo nasce sem saber o que é isso, ele adquire com o tempo o que é certo e o que é errado, e se solidifica aos 7 anos para poder ter a total noção do que deve ou não fazer, né? Bom, até agora eu expliquei um pouco sobre o que é moral e sobre o que é ética, a sua construção, como que ela se procede, né? E como se realiza em uma população. A gente sabe que a ética ela é construída com seus valores de uma sociedade conforme ela vai crescendo. E a moral ela constrói juntamente com essa população, onde a criança nasce sem saber nada, ela cresce adquirindo noções do que é certo e errado, e ela finaliza com a total consciência do que deve ou não fazer, né? Prosseguindo, meu colega vai terminar, né? De maneira bem geral, na história e no comportamento humano foram e são apresentadas 3 fontes de norma moral. Essas 3 fontes serão discorridas através do meu colega, que vai falar um pouco sobre essa parte. Bom, eu fico por aqui, espero que eu tenha contribuído. Obrigada e até em breve. Olá, galera! Hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre ética. Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho sobre ética antiga. A ética antiga era um modo de virtude e o fim dela era a felicidade. Então, ela tinha um objetivo de dar felicidade da pessoa. Então, a pessoa agia de forma que ela iria ficar feliz. De ação conforme a natureza. O que seria essa ação conforme a natureza?
ação conforme a natureza seria dominada pelas paixões e guiada pela razão. Então, eu teria que agir de acordo com as minhas razões, tá bom? E Aristóteles dizia: fazer o bem equivale a ser um bom cidadão. Então, o que faria bem era eu ser um bom cidadão. Então, eu tinha que agir de uma forma boa para mim ser um bom cidadão. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre ética medieval. Nesse período, já ocorria dos seres humanos assumirem regras. Então, já começava a ter regras sobre determinadas coisas. E essas regras vinham através de um superior. Esse superior seria Deus. Então, eu iria agir agora da forma que Deus gostaria que eu agisse. Então, só que quando Deus entra, Deus também deixa o livre-arbítrio. Então, cabe a mim saber se eu faço ou não devidas coisas, né? Então, eu vou olhar. Deus vai gostar? Ah, Deus não vai gostar. Ah, então eu não vou fazer. Ou então, eu vou fazer mesmo assim. Entendeu? Porque eu tenho o meu livre-arbítrio. Eu posso escolher se eu faço ou não determinada atitude. Já na ética moderna, entraria a lei moral já estabelecidas pelos seres humanos. Então, agora já não mais tem um ser superior Deus, né? Para dizer o que é ética ou não. Entre aspas, assim, não diretamente, mas indiretamente tem, né? Deus age indiretamente nessa forma moderna. Então, os hábitos, o que seria, o que faria com que essas regras, essa lei moral estabelecida, vai ser estabelecida através dos hábitos na coletividade, as convenções e os consensos. Então, através dessas 3 coisinhas, que irei saber as suas novas éticas, tá ok? Então, galera, o que seria ética em si? Como a minha colega já disse anteriormente, a ética é a reflexão crítica ao modo dos indivíduos agirem. Então, só existe ética se existir uma sociedade, tá ok? E Max Weber disse que há diferentes modos de tomar decisões. Um exemplo, é correto ou não roubar um remédio, cujo preço o torna inacessível. E essa pessoa que tem que beber esse remédio só sobreviverá se beber esse remédio. E aí? É correto ou não roubar? Então, entra 2 linhas: a prioridade privada e a vida. Então, qual que você iria privilegiar? A propriedade privada ou a vida? Pois é. Então, aí, dependendo da sua resposta, entra 2 linhas de tomar decisão. Uma dessas linhas é a ética da convicção, no qual ela diz que a teoria que se pauta por valores e normas previamente estabelecidas, cujo efeito primeiro consiste em moldar as ações que deverão ser praticadas. Então, eu devo me moldar de tais atitudes que eu vou moldar. E essas atitudes, essa ética de convicção é dividida em 2 vertentes, sendo a de princípio, que diz: se atém rigorosamente às normas morais estabelecidas, ou seja, respeite as regras, haja o que houver. Então, eu tenho que respeitar as regras estabelecidas de qualquer maneira. Então, a regra é o quê? A regra é roubar ou não roubar?
Então, eu devo cumprir essa regra, que é não roubar, tá ok? E também, a segunda vertente é a de esperança, que diz: âncora em ideias, molda por uma fé, capaz de mover montanhas. Então, todas as coisas podem melhorar. Então, essa regra já diz o contrário. Ela diz que tudo pode mudar. Então, através dessa convicção, lá no exemplo que eu dei anteriormente, diz o quê? Que essa pessoa pode muito bem ficar sem tomar um remédio, que a fé move montanhas, tá ok? Então, a pessoa pode melhorar através, sem esse remédio, através da fé. E a segunda ética é a ética da responsabilidade, que diz: aprega que somos responsáveis por aquilo que fazemos, obriga-se ao conhecimento das circunstâncias vigentes, analisando os riscos, ganha legitimidade à ação que produz um bem maior ou evita um dano maior. Ou seja, como o próprio nome já diz, eu sou responsável pelas minhas atitudes. Então, eu vou agir de uma forma na qual eu vou ser responsável, tá ok? E ela também é dividida em duas vertentes, sendo a utilitarista, que fala, exige que as ações produzam o máximo de bem para o maior número, ou seja, faça o bem para mais gente. Então, quanto mais gente eu fizer bem, melhor vai ser para mim. A segunda vertente é a da finalidade, que diz: determina que a bondade dos fins justifique as ações empreendidas, desde que coincida com o interesse coletivo. Então, essa já diz que eu tenho que agir de forma coletiva, agir de forma que o meu coletivo irá bem. Tá ok? Então, gente, eu encerro essa videoaula com uma pergunta para vocês. Vocês agem mais na ética de responsabilidade ou na ética de convicção? E aí?